Vamos lá? Sem mais delongas? Hoje vamos falar sobre perdoar para ser livre, né? Para se libertar. Então, esse final de semana, eu soltei nos stories um pouco da minha história, daquilo que eu vivi, do que eu fui fazer em São Paulo, na viagem que eu e minha família fomos para lá, para resolver coisas da minha criança interior. E eu recebi milhares de mensagens no direct, eu nem consegui responder todo mundo. Eu nem tinha ideia de que tanta gente aqui que me segue tinha dor em relação à paternidade. E é muita gente, E isso me faz refletir sobre muitas coisas. Uma das coisas que me fez refletir é sobre o quanto a gente vem de gerações feridas. E o quanto essas feridas são repercutidas, né? Continuam caminhando de geração em geração porque as pessoas não se conhecem. Porque as pessoas não sabem que sentem, que viveram isso. Não têm o autoconhecimento de suas dores, né, de suas feridas. E aí continua repassando isso na educação dos seus filhos. Em grau menor, né, porque nossos pais sofreram mais, nossos bisavós sofreram mais. Nós estamos passando em grau menor para os nossos filhos, mas sem a consciência a gente passa. Sem entender isso, a gente continua passando, tá? Às vezes a dor ela é muito visível, a gente entende o sofrimento, a gente vê que aquilo é, nossa, cruel. Como que pode um pai e uma mãe fazer isso? Como pode um pai abandonar uma filha? Né? Como pode viver isso? E às vezes o sofrimento ele é sutil, às vezes a gente nem percebe, como a superproteção, como o amor, né, dado sem dizer não, porque o não para muitas pessoas não é uma forma de amar. Então, o mimo excessivo, né? Às vezes a gente nem percebe que isso é negativo, que isso é ruim, porque é tanto acolhimento, é tanta proteção, é tanta coisa boa, como que isso pode ser ruim? Mas e aí se eu não reconheço tudo isso, eu continuo disseminando isso de geração em geração. E sabe qual é o problema? Cada pessoa interpreta de um jeito diferente, porque temos percepções diferentes. Às vezes vou contar até um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Meu pai me deixou quando eu era criança, né, bebê, recém-nascido, e ele tinha 2 filhos também, não era apenas ele tinha 2 filhos com uma outra pessoa, que eram maiores já. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, um tinha por volta de 4 anos e o outro tinha por volta de 8 anos. E ele também os deixou. Tinha alguns contatos, né, durante o ano, falava 2, 3 vezes durante o ano com eles, mas os deixou, foi morar muito longe, não ficou por muito tempo sem ter contato com essas crianças. Então fomos 3 filhos abandonados e cada um recebeu isso de uma forma diferente. Cada um conseguiu lidar com isso de uma forma diferente. Se você conversar comigo e com eles, para cada um isso teve uma dor diferente e refletiu numa consequência, num comportamento, numa decisão, numa crença diferente. E por quê? Porque somos diferentes. Então, o que dói para um não dói tanto para o outro. O que para um é demais, para o outro é aceitável, dá para tolerar. Entende? Por isso que às vezes a gente pensa assim, foi difícil, mas eu tô bem. E aí a gente acha que vai dar tudo certo. Talvez aquilo que foi tudo bem pra gente, que a gente consegue superar, seja a maior dor dos nossos filhos. Talvez o tanto que você protege eles, mima demais, achando que eles vão se sentir tão amados porque você não teve isso, ou porque você teve e tá repetindo o padrão, vai ser demais pra eles. E vai sufocar eles. E eles não vão conseguir lidar com aquilo como você conseguiu. Então não é sobre continuar repetindo padrões. Também não é sobre rebelar os padrões totalmente. Eu tive um pai que me sufocava demais, hoje eu libero meu filho totalmente. Eu tive uma mãe que não estava nem aí pra mim, que não brincava comigo, que não cuidava de mim. E hoje eu não consigo deixar o meu filho pra fazer nada. Hoje eu fico sentada com ele, hoje eu me sinto sobrecarregada. Porque cada um é diferente. Por isso que precisamos educar os filhos com base naquilo que eles precisam e não com aquilo que a gente gostaria de ter tido. Ou não gostaríamos, né, de ter tido. Certo? E o que tem a ver o perdão com isso? Por que perdoar? Porque eu recebi muitas mensagens de pessoas com dificuldade em liberar perdão para o seu pai, para sua mãe.
não conseguem lidar com essa ausência, com essa falta e com essa dor toda. Como vou lidar com tudo isso? Se isso tudo me fez sofrer, se isso tudo me feriu, se isso tudo me machucou, e aparentemente eles estão bem, e aparentemente está tudo certo. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro, o perdão ele liberta você, e o perdão ele liberta a sua família, a sua filha, o seu filho, as gerações que vêm depois de você, que vierem depois de você. Então o perdão não é só pra você, e o perdão não é sobre a pessoa que precisa ser perdoada. Não é ela que merece, é você quem merece. É você quem precisa acreditar nisso. O que tem a ver tudo isso? Vamos supor, se eu fosse uma pessoa rancorosa, né, que tivesse raiva do meu pai, porque ele me deixou. Eu tinha 2 meses de vida quando ele me deixou. E eu consegui enxergar lá na frente todos os danos que essa ausência me trouxe. Imagina se eu culpasse ele, se eu me sentisse vítima da vida, se eu não quisesse saber dele porque aquilo me irrita, aquilo me incomoda, aquilo me traz lembranças negativas e eu não quero tocar nisso, eu não quero olhar para isso. Quem sofreria? Quem sofreria mais? Ele, por eu não querer tudo isso, ou eu mesma? Por toda vez que lembrasse disso, remoesse isso aqui dentro, ressentisse isso aqui dentro, não conseguisse viver respirando fundo, porque tem alguma coisa que segura a minha respiração. Quem sofreria mais? E, no percurso da história, quem sofreu mais por se vitimizar, por culpar, por não entender, por querer achar a resposta? E aí eu coloquei assim nos stories pra vocês, que eu perguntei pro meu pai, né? Você se arrepende? Você se arrepende de ter abandonado teus filhos? E ele olhou pra mim e falou... Não, ele não olhou no meu olho. Ele olhou no horizonte. E falou assim... Não. Não. A hora que ele disse não, daquele jeito, uma coisa aqui dentro gritou em mim. A minha criança interior gritou em mim. E eu falei, não? Pensei, né? Não? Como assim não? Como não? Eu sou mãe agora. Eu tenho um marido que é um pai incrível. Eu vejo relacionamento. Como não? É a mesma coisa que você tá vivendo aí com a sua família hoje, com a sua mãe hoje, com o seu pai hoje, todo o sofrimento que sua mãe te causa, toda a dor que sua mãe te causa, toda a dor que seu pai te causa, a falta de aprovação, o julgamento excessivo, a cobrança que ainda existe em cima de você, se é que existe, a falta de apoio, a falta de diálogo, a falta de acolhimento, a falta de atenção que você quer desde criança. É como se você perguntasse se eles se arrependem, eles falam, não. Tá doida? Quem me arrepender, dei tudo pra você, você que nunca deu valor, né? Você que nada nunca tava bom, desde criança sempre foi assim. Então, imagina isso. O que acontece? Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter recebido vem à tona. Vem à tona as dores que você precisou lidar. Vem à tona os dias em que você viu sua mãe, a mãe de alguém, dando carinho por um amigo teu e você não recebeu aquilo. O dia em que você viu a mãe de alguém cuidando, ajudando, amparando, acolhendo e você não teve isso. O dia em que você viu lá na escola um pai chegando para receber o filho e você não teve isso. Vem à tona todas essas feridas. Vem à tona tudo aquilo que de alguma forma você sobreviveu àquela dor. Porque o que você queria ouvir? Acolhimento. O que você queria ouvir? Eu me arrependo porque você é maravilhosa, filha. Eu me arrependo porque você é maravilhoso, filho. Eu me arrependo porque eu perdi toda uma vida. Eu me arrependo porque eu deixei de conviver com você a vida inteira. Deixei de conhecer a sua história. Porque isso, na verdade, era o que nós queríamos. Nós, enquanto filhos, a nossa expectativa pela percepção que a gente tinha da maternidade e da paternidade quando éramos criança. E aí o fato de dizer não, o fato de sua mãe não entender você, o fato de você não se sentir acolhida, o fato de você se sentir sobrecarregada, sempre culpada, sempre julgada, tudo que você faz é errado, não tem a ver sobre o que a sua mãe pensa, tem a ver sobre você, o que você gostaria que ela te desse. Então, quando não vem, e vem a raiva, e vem a ira,
vem todas as suas necessidades não atendidas. Só que quando essas pessoas dizem não pra gente, não é sobre nós. Não é assim, não porque você nunca me fez falta, não porque você não vale a pena. Não é sobre nós, é sobre eles. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre eles. Como é que o meu pai vai sentir culpa de não ter dado algo que ele nem sabe que existe? Ele teve uma história negativa, prejudicada. Um pai alcoólatra que batia na mãe, que batia nos filhos, que era agressivo, que brigava, que fazia eles estudarem dia e noite porque precisavam ser inteligentes e nada mais. Como é que ele vai sentir falta de ter tido tempo de qualidade? Ele nem sabe o que é isso. De ter podido caminhar a vida e me ver crescer, me ver andar. Ficar feliz quando eu conseguisse alguma coisa na escola, aprendesse a andar de bicicleta, aprendesse a falar, dar os primeiros passos, me acompanhar com o meu primeiro namorado, quando eu me apaixonasse por alguém, me acolher, me direcionar. Como é que ele ia sentir falta disso se ele nunca viveu e não sabe que isso é uma dor? Porque na memória dele, na percepção dele, ele entendeu que aquilo é o que ele merecia. Olha só, ele entendeu que aquilo é o que ele merecia. Então ele aceitou a realidade dele, o futuro dele, a vida dele com aquilo. Eu mereço isso e ponto. É isso que eu mereço e ponto. Ele não conhece mais. Aquilo que ele não conhece, ele não tem como me dar. Então, ele me deu muito mais do que o que ele recebeu. Ele recebeu pancada, agressividade, xingamento. E ele não me deu nada disso. Ele não deu nada disso para os filhos, porque ele decidiu ir embora, porque ele brigava demais com a mãe dos meninos. E ele não queria essa relação tóxica familiar, então ele decidiu fugir do problema. Pela personalidade dele. E fugir do problema tirou na cabeça dele as dores de uma relação tóxica, que foi a dor que ele viveu. Para proteger os filhos de uma dor dele, ele se ausentou e foi embora. E isso para ele é muito melhor do que ele ter ficado, porque quando ele ficou, ou quando ele estava, refletia os gatilhos de tudo aquilo que ele sofreu na infância. E ele não sabia ser diferente, ele não sabia dar diferente, ele não sabia se curar disso, então ele foi embora. E a sua história pode ter relação com a minha história. Então, a tua mãe, o teu pai que te cobra, que não é aquilo que você gostaria que fosse, que não te dá o que você gostaria de receber, não é sobre você, não é você que não é válido, não é você que não é bom o suficiente, não é você que não é um bom filho, é sobre ela, é sobre ele. Eles têm uma expectativa diferente pela história de vida deles. Tá fazendo sentido, gente? Escreve pra mim se faz sentido, escreve pra mim qual é a sua dor hoje, escreve aí pra mim, o que é difícil pra você? Qual é a dificuldade que você tem hoje em perdoar seu marido, em perdoar sua mãe, em perdoar o seu pai, perdoar sua história, se perdoar. Escreve aí pra mim, preciso entender um pouco de vocês. E não esqueçam de clicar no coraçãozinho se estiver fazendo sentido. Porque, gente, isso é muito importante a gente precisar entender. E quando a gente entende isso, a gente passa a ter olhar para as pessoas com mais empatia. A gente passa a olhar para elas como Jesus olhou para nós. E como ele nos ensina a termos compaixão pelas pessoas, a tirar a primeira pedra, quem é que não tenha pecado. Como é que eu vou julgar alguém se eu erro tanto quanto, em cenários diferentes, mas erro? Então é o que Jesus nos ensinou e a gente fala, mas como não é justo? Jesus enxergava além. Jesus entendia isso que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. E é isso o olhar que a gente precisa ter. E aí tem gente colocando aqui pra mim, mães narcisista, né? Marley colocou, mãe narcisista, Rafaela, perdoar meu pai, não sinto nada por ele. A Natasha, difícil perdoar meus pais e a mim mesma. Existem pais que são tóxicos e pelas histórias deles. Mães narcisistas, se vocês forem avaliar, tiveram mães narcisistas. E essas mães também tiveram outras mães narcisistas. Então provavelmente você tem uma mãe narcisista, uma avó narcisista, uma bisavó narcisista.
porque vem de geração em geração e vai sendo passado, porque é um aprendizado. O transtorno de personalidade narcisista vai sendo um aprendizado ao longo da vida, porque aquilo é chamado de amor, aquilo é chamado de cuidado. Então, se você entende que aquilo você tem uma grande probabilidade em repetir isso depois, em níveis diferentes, mas tem. Pais tóxicos que humilham seus filhos, que criticam seus filhos, que julgam seus filhos, que manipulam seus filhos, que não têm empatia pelos seus filhos e só cobram deles o tempo todo. A gente precisa perdoar sim, entendendo que eles não conseguem nos dar aquilo que eles nem sabem que existem, porque eles não vão buscar recursos para se curar. Eles não têm conhecimento disso e eles vivem para se proteger. Eles vivem para se abastecer. E nós, filhos, somos o suprimento emocional deles. Então nós temos que entender isso, liberar perdão, porque são vítimas de outras vítimas, não criar nenhum tipo de expectativa. Se não tiver tratamento, não tem como esse pai se tornar saudável. Não tem como essa mãe ser alguém que você queria. Ela pode ter relapsos e momentos que te deem uma expectativa de que as coisas estão sendo diferentes, mas sem tratamento não existe cura para uma mãe ou um pai narcisista. Então você precisa liberar esse perdão e se afastar. Colocar um limite de contato, onde não vai interferir na tua saúde emocional e também não vai interferir no teu relacionamento com ele, porque desistir de ter relacionamento, apagar e deletar da sua vida, é uma decisão complicada e que provavelmente vai gerar mais dores ainda. Então, o ideal é o limite de contato muito bem estabelecido. Mas daí vem a culpa, né? Como eu vou deixar de falar com a minha mãe? Como eu não vou aceitar as coisas que ela me diz? Como? Não posso. Porque a gente vive numa cultura onde os pais, eles têm autorização para errar. Errou, mas é pai. Pai pode. Não é? A gente não cresce. Eu não posso gritar com meus pais, mas meus pais podem gritar comigo. Então, pais podem. Filhos não. Eu não posso ser desrespeitoso, ofender, xingar e humilhar o meu pai, mas meu pai pode fazer com isso porque ele é pai. E ele faz isso. E quando eu devolvo, eu levo uma, burdoada na cabeça. Mas eles podem. Então a gente cresce vendo, ouvindo e sentindo isso. E aí na nossa cultura tá subentendido que pais podem fazer o que eles quiserem. E os filhos precisam aceitar isso, mas isso não é verdade. Ninguém deve aceitar desrespeito em nome de amor. Ninguém deve aceitar humilhação e acusação em nome do amor. E tem uma live que eu falo sobre isso, sobre honra e respeito. Depois vocês vão lá no YouTube para assistir se tiverem dúvidas sobre isso. Porque a igreja fala que eu preciso honrar. Porque a igreja... Vão lá assistir, entender o que isso significa. Mas isso não é uma verdade. Eu devo honrar e devo respeitar. Mas em primeiro lugar também honrar e respeitar a mim mesma. A relação tem que ser mútua e não só de mim para com eles. Eu preciso olhar para mim também e estabelecer um distanciamento que seja saudável para mim principalmente, porque nunca vai ser para eles, mas para mim tem que ser, certo, gente? E esse perdão vai liberar você. Essa expectativa toda que você cria em relação à sua mãe vai liberar você de ser uma mãe melhor para o seu filho. Vai liberar você de não ficar criando expectativas em relação a ela, de deixar de esperar. Deixe de esperar e viva agora por você. Se acolha, se ame. Se você nunca recebeu um abraço, se abrace. Se você nunca recebeu um elogio, comece a se elogiar. Comece a olhar no espelho e comece a te dar aquilo que você nunca teve. Se você nunca pôde ser livre, comece a se sentir livre agora. Se você nunca foi cuidada, comece o autocuidado agora. Você é adulta agora e você pode acolher sua criança interior. E nós vamos falar sobre isso no treinamento que eu vou lançar esse ano, que nós vamos trabalhar, nós vamos curar a nossa criança interior nesse treinamento. Nós temos agora a autorresponsabilidade e nós podemos nos dar isso, ok? Minha mãe é acumuladora, a Patrícia disse, e eu tenho dificuldade de ir na casa dela. A gente sempre briga porque ela não enxerga a doença. Ela não enxerga e você quer dar o melhor para sua mãe, quer que ela tenha uma vida melhor, mas não diz respeito ao que você quer, diz respeito ao que ela enxerga dela mesma. Isso provavelmente é uma dor, isso provavelmente tem origem lá na infância dela. E se ela não quiser olhar para isso, não importa o que você faz. E é o fato de você julgar, o fato de você tentar fazê-la enxergar as coisas, afasta vocês cada vez mais.
Porque ela se sentindo ameaçada, ela se sentindo cobrada, vai cobrar, vai se afastar, vai ameaçar também. E a relação fica tóxica. Então a gente precisa aceitar a nossa vida do jeito que ela é, nesse quesito onde nós não temos controle da situação, e agir daqui pra frente com a nossa própria vida. Ok, Patrícia? Faz sentido, mas é difícil com a indiferença que minha mãe tem sobre mim, sobre meus esforços. Rob colocou: nós passamos a vida inteira tentando ser aceito pelos nossos pais. A gente quer que eles nos percebam, que eles sintam orgulho de nós mesmos. A gente gosta disso. Pega uma criança. Quando ela descobre que ela faz alguma coisa que faz os pais rirem, ela continua repetindo aquilo para tirar de nós o sorriso. Porque o sorriso as fazem sentir que são amadas, que são importantes. Olha, minha mãe sorriu para mim quando eu fiz isso. Porque ela me ama. Porque todos nós queremos nos sentir aceitos e importantes. Quando a gente não consegue mais receber isso, quando os pais desvalidam, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que a gente diz. Quando a gente diz pra eles: você não presta pra nada, tô cansada, você só me dá dor de cabeça, só me dá trabalho, eu vivo irritada, você me irrita, eu tô cansada disso, eu não aguento mais isso. Nós temos que tomar cuidado, porque os filhos o tempo todo querem nos agradar, mas às vezes eles não sabem como, porque eles estão desabastecidos emocionalmente, e aí eles devolvem pra gente com um comportamento negativo, buscando um objetivo equivocado de ser amado, de ser aceito do jeito errado. Quanto mais eu dou trabalho, mais minha mãe me condena, mas ao mesmo tempo ela olha pra mim, ela cuida de mim, ela tá comigo, me dando bronca, mas ela tá, e é isso que eu quero, é ela. Só que eu tô o tempo todo ofendendo, o tempo todo reclamando, o tempo todo brigando, e aquilo vai ferindo a identidade. Olha o que o Rob Severiano acabou de escrever aqui. A expectativa que nós temos em relação aos nossos pais, e muitos levam essa expectativa até a vida adulta. Num profissional de trabalho, num chefe, cria expectativa no chefe de ser o próprio pai, numa amiga, numa professora. A professora dá um sorriso que sua mãe nunca te deu, pronto, eu amo essa professora, porque ela me dá aquilo que eu nunca tive. Nos relacionamentos, eu procuro aquilo numa mulher, num homem, e eu me relaciono com homens que vão me dar aquilo que eu queria muito e não recebi, e às vezes isso me sufoca, ou às vezes isso me fere. São relacionamentos abusivos, são relacionamentos possessivos. Nós procuramos o tempo todo receber aquilo que nós não recebemos na infância, e principalmente porque não é consciente, e a gente vai propagando isso. Então, primeira coisa, é difícil lidar com a indiferença que minha mãe tem sobre mim, sobre meus esforços. O que você se esforça para fazer, Robson, precisa ser por você e não mais por ela. Precisa ser pra você e não para que ela perceba. O que você gosta de fazer? Quem é você aos teus olhos e não aos olhos dela? A tua essência, a tua identidade, suas qualidades. Tem muita coisa boa em você que eu tenho certeza que você não enxerga, porque fica esperando que ela enxergue. E o fato dela não enxergar te cega em relação a tudo aquilo de bom que você tem e que ela não vê, e não porque você não tenha, mas porque a história é dela. A expectativa é dela, a forma como ela viveu a vida, a lente é dela. E a lente dela não deve conduzir a sua lente. Porque senão você vai viver a vida toda esperando que ela te dê algo que ela nunca vai conseguir te dar. E isso vai fazer com que você se sinta cada vez mais fraco em relação a você mesmo. E vai deixar de viver a tua essência. Vai deixar de viver tuas qualidades, teus esforços por você mesmo. Isso vai refletir no teu relacionamento lá na frente. Quando você se casar, quando você for pai, se não for ainda. E se já tá refletindo, eu tenho certeza. Então a decisão tem que ser hoje, gente. Eu perdoo meu pai por tudo que ele deixou de me dar, ou por tudo que ele fez na minha vida. Eu perdoo a minha mãe por não ser a mãe acolhedora. Porque dentro de uma família, o pai é a figura protetiva e a mãe é a figura acolhedora. O pai passa para a criança a proteção. Quando meu pai tá aqui, nada de mal pode nos acontecer. E quando minha mãe tá aqui, eu sempre vou me sentir amparado e acolhido. Os dois somados gera segurança, amor, conexão. Quando eu não tenho a figura de pai, eu cresço uma pessoa insegura e vou como se eu fosse me segurando, me agarrando,
às vezes até me encostando em coisas que me permitem me sentir seguro. Os estudos, o trabalho, viro workaholic, viro CDF, começo a estudar demais, viro extremista, exigente demais com algumas regras e normas, porque aquilo me traz segurança, equilíbrio. Quando eu cresço sem mãe, eu posso ter sentimentos congelados, né? Quando eu cresço com uma mãe que não me dá esse acolhimento que eu preciso, eu posso me tornar frágil demais, aceito demais a opinião dos outros, vou na opinião dos outros facilmente, ou posso me congelar em relação aos sentimentos, me torno insensível, tenho dificuldade em ter empatia, tenho dificuldade em me colocar no lugar do outro, tenho dificuldade em me abrir, tenho dificuldade em sentir as minhas emoções. Tudo isso é um reflexo daquilo que eu não tive e como a minha mente decidiu viver para que eu sobrevivesse ao dano causado com a minha criança interior. Tá fazendo sentido? Então eu preciso enxergar isso, entender isso, eu tenho consciência disso, Gabi, essa live tá abrindo minha mente. Tá abrindo sua mente? Conta pra mim se tá abrindo sua mente. Escreve aí, gente, pessoas precisam entender que isso faz sentido. Aperta esse coração. Aperta, por isso vai mandar pra mais gente, essa live precisa chegar nas pessoas. Tomei consciência disso, entendi tudo isso que tá acontecendo, que a Gabi tá falando, tá fazendo sentido, o que eu faço agora? Perdoa. Gabi, como é que você vai me pedir perdão? Você não sabe o que eu sofri. Não é sobre o que você sofreu, é sobre o que você quer continuar vivendo. Perdoa, sua mãe não sabe o que ela te dá. Ela não sabe a falta que ela tem na sua vida. Porque ela nunca teve aquilo e não estuda pra isso. Como é que eu vou aprender sozinha? Se eu não tenho conhecimento. Gente, se eu não vou nos livros, nos cursos, nos vídeos, eu não tenho como saber. Se eu não tenho no meu contágio social alguém que viva coisas diferentes, eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber. Às vezes a gente aprende pelo que nós estudamos e pelo que a gente vê. Se dentro do nosso contágio social é a mesma coisa tóxica, eu não consigo enxergar o belo, a bondade, a empatia, a compaixão, porque eu vivo com pessoas que também reclamam, que também contestam, que também são amarguradas. Eu desconheço algo novo. Então como é que eu vou saber que eu não tenho aquilo, que eu não dou aquilo, que eu não sou aquilo? E tem gente que convive, que conhece, mas olha para aquilo e fala: aquilo não, eu nunca tive, dói. Dói saber que eu nunca tive aquilo. E aí eu decido não olhar mais. Daí eu critico. Olha lá, muito mimo para aquela criança. Daí eu critico. Aí eu reclamo, aí eu acho aquilo ridículo. Porque a luz daquela pessoa reflete a minha sombra. Então a gente precisa entender tudo isso que acontece com os nossos pais e com a gente mesmo. Para que a gente possa perdoar. Perdoar eles e perdoar a nós mesmos. Ok, gente? O que mais que vocês estão escrevendo aí? Eu entendo total as atitudes dela, porque a infância dela a faz chorar até hoje. Isso, Gabi. Então libere perdão e não cuide da sua mãe. Você não tem a responsabilidade de fazê-la feliz. Porque por mais que você se esforce muito, a ausência da mãe e do pai dela ainda vai continuar ali. Ninguém supre a ausência de um pai e de uma mãe a não ser Deus. Nenhum ser humano consegue, a não ser o amor de Deus que nos preenche. Então, se ela não tiver do pai e da mãe e buscar em Deus, ela vai mudar. E você também. Se você não tiver do seu pai e da sua mãe buscar em Deus, você vai se sentir completa. Porque Ele vem, e quando Ele vem e arregaça. E dá um amor que nós nunca sentimos. E eu fico arrepiada só de falar. Porque o amor que transcende todo o entendimento, ele sim, esse amor lá de Deus, ele é capaz de abastecer tudo isso em nós. E eu vivi isso no final do ano passado. Quem me acompanhou nos stories e viu o meu IGTV, da experiência pós-morte que eu tive, vai entender do amor que é inexplicável. A bondade que é inexplicável. E essa bondade e esse amor inexplicável é a única bondade e amor. São os únicos que podem suprir toda a ausência de pai e de mãe. Não somos nós que vamos suprir dos nossos filhos. Desculpa, não somos nós que vamos suprir dos nossos pais. Dos nossos filhos a gente supre sim.
não somos nós. Mas a gente pode entender, certo? Entender tudo isso, parar de cobrar e parar de querer mudá-los. Cuide de você mesmo, não dos seus pais. Ela mendiga do meu pai o amor, a Gabi disse. Porque talvez falte para ela do pai dela. E ela coloca a expectativa nisso no seu pai. Entenda, só entenda, só entenda. E aprenda com isso, aprenda com a sua família, aprenda pelo seu marido, aprenda por você como mãe. Certo? Faz sentido? Quem mais? Marley colocou, está sim, chega a doer reconhecer isso. Isso, Marley, se dói é porque tá abrindo mente. Que nem quando você vai pra academia, se você tá puxando lá um pezinho e não dói, minha filha, não fez sentido nenhum. Agora, se você tá puxando um pezinho e tá doendo, é porque tá abrindo músculo, você tá crescendo e você tá evoluindo. Se você para porque tá doendo, teu músculo vai continuar daquele jeitinho. Você não vai ficar definida. Se você para agora porque tá doendo, a sua vida continua do jeito que tá e você não evolui. Então, deixa doer e continua se libertando, e continua estudando, e continua perdoando, e continua crescendo. Que isso vai trazer evolução. Ok, gente? E é isso. Um beijo grande pra vocês, cheio da presença de Deus. Liberem perdão. O perdão não tem a ver com a outra pessoa. O perdão não tem a ver com justiça. O perdão não tem a ver com a pessoa ter se arrependido de tudo que ela fez. O perdão tem a ver com você. E Gabi, mas eu perdoei, perdoa de novo. O perdão precisa acontecer às vezes todos os dias, porque os nossos pais, se eles não mudarem, eles vão continuar nos derramando dores. Eles vão continuar nos ferindo. E aí eu tenho que perdoar de novo, eu tenho que perdoar de novo, eu tenho que aceitar e decidir perdoar todos os dias. Porque isso vai me libertar. Isso vai trazer uma vida muito mais leve para mim e vai parar de refletir a minha maternidade e a minha paternidade. Então decidam. Eu não consigo. Se você continuar dizendo que não consegue, vai continuar não conseguindo e a sua vida tá travada. É a sua vida, são as suas emoções, são as suas expectativas, são as suas decisões, é a sua maternidade, é a sua paternidade que tá sofrendo com isso. E por tabela, a tua criança. E por tabela, a tua criança tá recebendo essas dores. Porque recebe. Decida. É difícil pra mim, mas ok, vou decidir todos os dias. E aí vem um sentimento assim, mas por que ela faz? Eu perdoo. Não sei por quê. Não, eu sei por quê. Ela não teve. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. E comunica isso todos os dias. Eu perdoo. Eu perdoo todos os dias. Para de criar expectativa. Para de querer fazer as coisas para que sua mãe reconheça. Para de querer fazer as coisas para que seu pai te perceba. Pare. Faça o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, mesmo que isso seja completamente o oposto do que eles sempre sonharam pra você. É a sua vida, não é a vida deles. E eles sonharam coisas pra vocês que talvez alimentasse quem eles eram, porque eles não estudaram pra educar. Mas agora você pode ser livre para que seu filho seja livre também. Perdoe e faça aquilo que te alegra. Tira esse peso de você, tira isso do seu corpo, tira isso da sua mente, tira isso do seu coração. E viva hoje a sua vida, tá? Para se sentir mais leve, liberando amor, liberando empatia. É o que eu desejo para todos vocês que estão aqui, para todos aqueles que irão acompanhar essa live também pelo YouTube, ok? Sobre as lives ficarem salvas, eu vou soltar nos stories como nós vamos fazer hoje para que vocês tenham acesso a esse conteúdo depois. E aí vocês vão precisar baixar o Telegram, para que vocês entrem no meu canal, na minha comunidade do Telegram, e lá eu vou disponibilizar os links para que vocês possam encaminhar essas lives para outras pessoas e assistir mais pra frente também. Tá certo, gente? Beijo no coração, fiquem com Deus, uma ótima semana, que essa segunda-feira comece assim, podendo respirar, tá? Podendo puxar o ar fundo e sentindo o ar entrando e o ar saindo, sem a cobrança, sem a expectativa, mas de hoje em diante, daqui pra frente, por você, sem querer nada de ninguém, em troca daquilo que você faz hoje. Tá bom? Beijo, pessoal! Fiquem com Deus. E eu quero ver vocês no treinamento da criança interior, que provavelmente o mês que vem eu vou lançar. Não deixem de participar, vai ser lindo, eu tenho certeza. Tá bom? Fui!